salvação do mundo. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público, e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nos ampare para que todos nós andemos revestidos da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta sexta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, dia penitencial, no Santo Evangelho de hoje, São João nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo estava tendo de desviar dos judeus, porque o grupo de judeus procurava o nosso Senhor Jesus Cristo para prendê-lo e matá-lo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo realizava os milagres em dia de sábado, e os judeus não aceitavam. Que, como nós vimos nesta semana, nesta quarta semana do tempo da Quaresma, nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo realizou 2 sinais que nós o encontramos aqui no Evangelho segundo João. O segundo sinal foi a cura de um filho do funcionário do rei. Na força da oração, de longe o nosso Senhor Jesus Cristo curou o filho do funcionário do rei. E o terceiro sinal, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, foi a cura de um paralítico que estava na beira da piscina em Betesda, fazia 38 anos,
e não conseguia entrar na água enquanto a água borbulhava. O nosso Senhor Jesus Cristo foi até ele e curou ele e mandou ele pegar a cama e andar. E era em pleno sabadão. O homem ficou perfeitamente curado. E nós vimos que os judeus começaram a procurar, a perseguir o Senhor, a querer matar o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo evitava de andar pela Judeia. E por quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. Os judeus o perseguiam. E então aproximava-se a festa judaica das tendas. Os judeus perseguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele iria fazer para ir na festa? Então, primeiramente, subiu os seus irmãos. Os seus irmãos tinham subido, os seus discípulos. E então ele subiu também discretamente, não publicamente, como está escrito no Santo Evangelho. Teve de subir às escondidas. Vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Salvador, tendo de andar às escondidas em sua humanidade, devido ao grupo de autoridades judaicas que perseguiam, queriam prendê-lo e matá-lo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo bem, realizando os milagres em dia de sábado, e os judeus não o aceitavam. Mas o Senhor subiu às escondidas, não publicamente. E então lá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vejamos, lá os habitantes da cidade de Jerusalém viram o nosso Senhor Jesus Cristo, e lá disseram: não é este a quem procuram matar? Jesus, já falando em público, subiu discretamente, às escondidas, não publicamente. E lá os habitantes de Jerusalém começaram a falar com os judeus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, então lá na festa, falando publicamente. E lá os habitantes de Jerusalém fizeram duas interrogações. Será, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Na realidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as autoridades judaicas queriam matá-lo, prendê-lo, porque não aceitavam ele como Messias, como o Cristo Senhor, o Deus Salvador. Só viam a humanidade em Jesus, não viam a divindade. E então, em alta voz, o nosso Senhor Jesus Cristo começou a ensinar. E vemos aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste ensinamento de Jesus, uma teologia do Pai e do Filho. Jesus falando em sua humanidade e em sua divindade, falando do Pai e falando dele em sua humanidade e em sua divindade. Por isto que ele disse que as pessoas o conheciam, sabiam de onde, quem ele era, mas ele não veio por ele mesmo. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus já fala em sua divindade e novamente fala em sua humanidade e daquele que o enviou. E quem que o enviou? Aquele que o enviou é fidedigno. O que é fidedigno? Fidedigno é que tem que ter fé nele, tem que crer nele, que é o Todo-Poderoso, que é o Misericordiosíssimo, que é Deus, é o fidedigno. A esse não o conheceis. Se Jesus fala, mas eu o conheço. Novamente fala em sua divindade, que ele o conhece e veio da parte dele
o que é fidedigno, e é aquele que é fidedigno que o enviou. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus fala em sua humanidade e em sua divindade, mas mesmo assim, eles queriam prendê-lo. Os judeus queriam prendê-lo, arrumar toda maneira para prendê-lo. Mas ninguém pôs a mão nele. Ninguém pôs a mão nele. Que vejamos que ele falou do Pai, que é o fidedigno. Mas foi ele que o enviou. Fala em sua humanidade e em sua divindade. E ninguém pôs a mão nele, como está escrito, concluindo-se o Santo Evangelho, porque ainda não tinha chegado a sua hora. E qual a hora? A hora de sua paixão, a hora de sua ressurreição, a hora de sua glorificação. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Deus se fez humano, veio salvar toda a humanidade, e ele se entregou para que todos tenham a vida e vivam a vida eternamente. Ainda não tinha chegado a hora dele se entregar, a hora de sua paixão, de sua morte e ressurreição, de sua vitória e sua glorificação. Que a glorificação de Cristo é a nossa glorificação. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos testemunhando, anunciando o Evangelho como nosso Senhor Jesus Cristo, e estejamos na força do vosso Espírito, orando pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, por volta do meio-dia, chega o outono aqui no hemisfério sul. E lá no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Ásia, chega a primavera. Mas nós vemos os sinais do tempo.
mas nós temos que compreender bem os mistérios do reino de Deus. Nós temos que permanecer em Deus e fazer a vontade de Deus. E estejamos rezando uns pelos outros e vendo novas todas as coisas, compreendendo os sinais dos tempos e os sinais dos mistérios do reino de Deus.